Meus queridos, então falando sobre correção, disciplina e tudo mais, eu vou trazer uma realidade, eu vou trazer um caso específico, tá certo? Existem muitos outros, eu vou tentar pelo menos trazer um princípio, né? E aí vocês vão aplicar em diversos casos aí. A gente tem uma prática que eu particularmente, como é uma opinião particular, não existe nenhum texto direto para falar, então vocês podem concordar ou não concordar, fica à vontade. Mas eu particularmente eu não concordo em ações que se tomam com irmãos que pecam na igreja de privá-lo, por exemplo, de participar da ceia. Via de regra, a gente pune, a gente castiga o arrependido. A punição, a exclusão é para aquele que não se arrepende. Na maioria dos casos que eu vejo, é quando a pessoa peca, ela inclusive confessa, pastor e tal, pede ajuda, aquela coisa toda, reconhece, e aí essa pessoa ela é excluída de participar da ceia. Eu particularmente vejo isso como algo errado. Vou trazer um exemplo, por exemplo, o meu filho de 11 anos. Imaginem só que o meu filho de 11 anos comete um pecado contra mim mesmo, né? Vai lá e desobedece. Aí eu vou lá e falo para ele assim, ó, não, vou pegar um menininho pequeno, né? De 5 meses, fez 5 meses agora, Davi. E aí esse menino faz alguma coisa, que é possível ele pecar contra mim com 5 meses. Oh. Então, aí eu vou tomar uma atitude contra esse menino, puni-lo. Falar 3 dias sem mamar, sem comer. Meu Deus. Não, o que vocês acham? Você acha que isso seria algo... Acho que sua esposa ia gostar. Vamos pegar o de 11 anos então, né? Ele vai lá, me desobedece, rouba alguma coisa, pega alguma coisa lá da escola de alguém e traz para casa. Meu filho, você roubou? Você fez isso? E eu ensino ele, mostro para ele e tal. E ele, não pai, tudo bem, então você vai devolver. No outro dia eu vou com ele na secretaria, vai lá, ele devolve, reconheceu, tudo certo. Assim, mais 3 meses sem comer. O que vocês acham? Isso seria correto? Não. Isso ia contribuir alguma coisa na vida dele? Pelo contrário. Então, trauma. Como que trauma? Ele está já morto. 3 meses sem comer, mano. E um bebê também. Fase de crescimento, né? Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade. Quando uma pessoa peca, ela reconhece, estou falando nesse caso, tá? Peca, reconhece, fala assim, ó, você vai ficar 3 meses sem participar da ceia. Se essa pessoa se arrependeu, por que a gente ainda está privando essa pessoa de um ato de comunhão, que a gente entende que esse ato a fortalece espiritualmente, inclusive? A gente deve entender que a ceia é nossa, não é do Senhor. Se a ceia é do Senhor, quem tem que autorizar essa pessoa a participar ou não é o Senhor, não somos nós. Não é? É a mesma coisa, os diáconos vão servir a ceia. Independente de quem for, ele tem que estender, tá certo? O pão e o vinho, ainda que ele saiba, essa pessoa aqui não é digna, essa pessoa é uma desgraçada, é uma pecadora, é uma adúltera, não sei o que. Não importa, irmãos. O nosso papel é oferecer a ceia. Fica a dica para os diáconos, né? A gente não seleciona. E nem também vai, olhando assim, falando, isso aqui não devia pegar não. Isso não é papel nosso. Isso foge da nossa jurisdição. Tá certo, amados? Então, são coisas individuais, pessoais. Então, o que acontece? A gente pega e faz isso, né? Às vezes pune essa pessoa que se arrependeu, e a punição é para os não arrependidos. Quem se arrependeu não se deve, jamais, é um ato insano. É tolo, é sem sentido, não tem proveito nenhum. Você vai ficar, e se é obreiro 1 ano sem tomar ceia? Mas se ele se arrependeu, por que a gente está privando ele de participar da ceia do Senhor, se o Senhor já autorizou, se já houve arrependimento, já houve perdão de pecados? É uma coisa que eu não compreendo. Né? Não compreendo, é uma prática de muitas igrejas que eu conheço. Não sei de vocês e tal, nem quero saber. Eu só estou dizendo que é algo que eu não vejo sentido nisso. Né? A ceia, como eu disse, não é nossa, então quem decide não somos nós. Se uma pessoa se arrependeu, a gente inclusive incentiva ela a participar da ceia, fazendo entender que ela já foi perdoada por meio do arrependimento. Né? Tem outra questão também, essa questão de não vai ficar de banco 3 meses, 6 meses, porque cometeu tal ato. E passou aquele tempo, então, cumpriu o tempo, retorna às atividades.
uma coisa também sem sentido, porque você só puniu, você só excluiu, mas não discipulou, não acompanhou, não procurou saber o porquê que a pessoa chegou naquela condição. Então, o estar de banco, o excluir, isso é ineficaz, é punição por punição, não é correção. E nós estamos discutindo aqui que toda a correção de Deus, ela não é meramente punitiva. Todo castigo de Deus não é meramente punitivo, é corretivo, é terapêutico, vai tratar o pecado, né? Ou o pecador, melhor dizendo. Então, o que a gente entende, amados, que disciplina não é você excluir uma pessoa e punir uma pessoa. Ah, deixa ela de banco aí 1 ano, 3 meses, não toma ceia, não faz isso e aquilo. Mas quem é que vai orar com essa pessoa? Quem vai ler Bíblia com essa pessoa? Quem vai acompanhar essa pessoa? Quem vai redirecionar essa pessoa? Rediscipular essa pessoa? Aí a gente entende que disciplina é sinônimo de discipulado. E o que é discipulado? E o que é o rediscipulado, melhor dizendo? É você levar a pessoa de novo, né, ao discipulado. Isso é disciplina bíblica. Disciplina é rediscipular a pessoa. A palavra disciplina vem de discípulo e de discipular. São sinônimos, amados. É por isso que eu disse que uma coisa está ligada à outra. E uma não pode ser sem a outra. Não tem como. Arrepende depois, lembra-te onde caíste, né? Arrepende depois e tal. E volta à prática, as primeiras obras, aquela coisa toda. Apocalipse 2, eu acho, né? Então, esse é o convite de Deus e isso que a Bíblia ensina. Que uma pessoa, ela precisa ser discipulada quando ela é disciplinada. Porque a disciplina punitiva sem o discipulado, a correção, isso é ineficaz, é antibíblico. E essa pessoa vai cair de novo. E essa pessoa vai cometer o erro de novo, porque ela não foi tratada naquilo, não foi identificado por que a pessoa chegou a pecar daquela forma. Entende, amados? Quando a gente fala de disciplina na igreja, a gente está falando de discipular. E falando de discipular, ainda, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 28, né? Versos 19 e 20. Não, tão tranquilo aqui, ninguém falou nada. Na outra turma eu tive um problema grande para convencer os irmãos, porque os irmãos queriam punir, né? E os irmãos, não, mas capítulo 28. Aí os irmãos falaram, não, mas a gente não está correto isso. Porque se a pessoa pecou, ela não pode participar. Eu falei, mas a ceia não é nossa. E se ela se arrependeu, por que a gente vai privar se Jesus não priva ela? Por meio do arrependimento, a comunhão instantaneamente, imediatamente, ela está restabelecida, amados. Essa comunicações também, né, de Coríntios, né, a Paula, né, que ele fala, examina-se o homem a si mesmo, né? Se é assim mesmo, não tem como a pessoa fazer algo que eu conheço, né? Eu nem conheço. Eu não proíbo, eu não posso proibir, nós não podemos proibir uns aos outros de participar. Isso é fora o íntimo. Isso é a consciência da pessoa que vai determinar se ela participa ou não. Né? Nosso papel é diverti-la. Nosso papel é mostrar, é confrontá-la biblicamente no pecado. Mas ela mesmo assim, depois disso, é que decide se toma ou não toma. Agora os irmãos, em outra ocasião, disseram, não, mas não pode participar da ceia. Mas se ela se arrependeu, por que não? Eu falei, na verdade, eu acho que a gente está praticando é vingança. Isso é vingança, amados. Não é? Então a pessoa fez alguma coisa contra mim, foi a mesma coisa do perdão. Ah, mas a pessoa foi lá e me prejudicou financeiramente, alguma questão, restitui. Né? E se ela não quer restituir? Eu perdoo, independente de qualquer coisa. Ah, então vamos ler um texto bíblico, inclusive, aqui de 1 Coríntios capítulo 6. Essa igreja de Corinto era uma treva, mas foi uma bênção para a gente. Porque assim, de tantos problemas que houve, tem aqui, essa carta maravilhosa que nos ensina a partir dessa vida totalmente desregrada desse povo na cidade de Corinto, né? Então, essa igreja problemática trouxe para nós uma riqueza de instrução que nós não teríamos. Então, olha só que coisa boa para nós, né? Eles erraram, isso reverteu em nós para a bênção. Deus faz isso. Deus pega o pecado das pessoas, a desgraça das pessoas, consegue de alguma maneira reverter isso para benefício futuro. Né? Eu acho tão lindo, sabe? Professor, um exemplo, por exemplo, eu faço a obra do Senhor, né, e não me acho digno de tomar Santa Ceia. Eu vou lá não tomo a Santa Ceia. Vou lá e falo assim, não sou digno de tomar Santa Ceia, porque, por exemplo, eu briguei com meu marido. Vou lá e não tomo a ceia. Aí no outro dia, no próximo culto, eu tô lá, subo no altar, canto, prego, faço aquele monte de coisa. Aí chega na Santa Ceia de novo, aconteceu alguma coisa, eu falo assim, eu sou digna, né, de tomar Santa Ceia, eu deixo de tomar Santa Ceia. Isso é uma coisa, às vezes, que acontece. Dentro da igreja, e a pessoa ela acha que está no direito de estar certa, porque ela não estava bem, e eu não vou tomar a ceia indigna. É uma falta de compreensão de uma série de pontos do Evangelho. Primeiro,
Se alguém se achar digno de tomar ceia, já está indigno. Uhum. Quem é digno de tomar ceia? Aquele que tem convicção que é indigno. Uhum. Mas acho que falando, aproveitando o que a Dani falou, eu acho que nessa hora que a gente tem que tomar mesmo a Santa Ceia. Ó. Vamos entender. Eu entendi. Vamos entender. Eu vou tomar Santa Ceia, assim, eu estou com raiva no meu coração, eu vou tomar Santa Ceia para que A raiva passa. Vamos. Não. Vamos entender. Meus amados, por gentileza, aqui, ó. Olhem pra cá, por gentileza, por favor. Você falou que a gente estava quietinho. Sim. Não, sim, mas ouça. Segura agora. Não, mas ouça aqui, porque senão, né? Veja bem, porque a gente precisa entender, ter clareza de alguns pontos. Então, a pessoa, quando a gente pega 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo vai dizer, né? Aquele que bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quem é que bebe indignamente? Qual é a indignidade que Paulo está trazendo? Não é a dignidade em si ou a indignidade em si. O que Paulo está tratando são aquelas pessoas que vivem uma vida de pecado, que não reconhece, então vai tomar indignamente. Aí é um perigo. Agora, aquele que entende sinceramente que ele é indigno em si, que ele não merece em si, tomar a ceia, mas ele depende da graça de Deus. Então essa pessoa sempre vai se achar indigna para participar dessa comunhão. Mas isso não vai impedi-la de participar dessa comunhão, porque ela confia na graça de Deus. Aí vem a questão do arrependimento, da confissão de pecados diante de Deus. E Senhor, eu não sou digno disso aqui. O Senhor sabe, eu sei também. Não é só pelo que eu pratiquei, eu deixei de praticar. Há uma indignidade em mim. Agora, lógico, amados, não é a pessoa viver uma vida de pecado, uma vida totalmente desregrada e chegar na hora da ceia ela fazer essa confissão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a ceia, de fato, a consciência, quem deve participar da ceia? Aquele que tem convicção que ele é indigno, ele não tem dignidade nele, ele confia no sacrifício de Cristo. Ele está ali fazendo memória de Cristo, porque a ceia, a finalidade da ceia maior, única e recomendada pelo próprio Cristo, foi que se fizesse memória dele, fazer isso todas as vezes, comer em memória de mim. Então, o que é a ceia em si, essa celebração, esse ajuntamento em torno da mesa? É para que ali a gente pare e a gente faça memória de Cristo, na cruz do Calvário, que nos salvou, sendo ainda nós pecadores, olharmos para trás. Eu digo que na ceia nós olhamos para 4 direções, para trás, para dentro, para o lado e para frente. Isso está no texto. Está lá no texto isso, essa recomendação. Vocês nunca viram lá? Não. Não, né? Não. Então vamos lá. Vamos. Pegar. Capítulo 11. Qual que é? 1 Coríntios, capítulo 11. Isso, 1 Coríntios, capítulo 11. Verso, oi? Não, eu vou voltar. É que surgiu aqui a questão, vamos tratar da ceia. A gente volta lá na questão do perdão, como se lida com as ofensas e tal, inclusive em questões financeiras, comerciais. Verso 23, né? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim, olhar para trás. Não é isso? Memória de mim, olhar para trás. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Fazer todas as vezes, porque todas as vezes que comerdes e bebedes este pão, este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, olhar para frente, futuro, até que o Senhor venha, não é isso? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, olhar para dentro. Olhamos para trás, para frente e para dentro. Por causa disso, verso 29, né? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olharmos em volta o corpo do Senhor. Não discernir o corpo do Senhor é viver de uma maneira sem comunhão, que é o que diz lá atrás o texto. Que Paulo disse: não vou louvar vocês, porque vocês estão se reunindo, é para pior, não é para melhor. Eu vou louvar vocês, que um come antecipadamente a sua própria ceia, tendo outro necessidade, quem tem fome come em casa. Então não louvo vocês. Então o texto aqui está mostrando, a gente deve olhar para as 4 direções.
Para trás, nós fomos salvos, a gente nunca pode esquecer isso, a cruz de Cristo, para dentro, nos examinando, em volta, lembrando dos irmãos, como que a gente está vivendo essa vida comunitária, e lembrando daqueles irmãos, inclusive, porque a pergunta, no final, que entregam lá os elementos, o pão e o cálice, né? E a pergunta é assim, todo mundo pegou, ficou alguém sem? Né? Essa pergunta. Ainda que todos ali tivessem pego os elementos, eu ainda poderia falar, não. Todo mundo não. Falta muita gente que não pegou. Vamos evangelizar. Inclusive, tem irmãos que serviu comigo, não está aqui do meu lado, olhar em redor. Por que eu tomo indiferentemente a minha própria ceia? Por que eu sou egoísta na minha própria ceia? Eu não estou discernindo o corpo do Senhor. Então, a ceia vai nos ensinar um bocado de coisa, né? Agora, para quem é a ceia? Para aquele que tem certeza que não é para ele. E ele confia na graça do Senhor. E ele vai, inclusive, participar da ceia dizendo, Senhor, me ajuda. Porque o que é santificação? É aquele que nunca peca? Não, é aquele que peca, mas não desiste de Deus. Recorre ao Espírito Santo, à graça de Deus. Não é, irmão? Então é melhor o convicto arrependido do que aquele soberbo que acha que é santo e que é melhor do que o outro, que participa da ceia dizendo, não, fez as contas, 30 dias, não pequei nenhum dia. Está tudo certo, não tem nada que me impeça de participar da ceia. Ó, que pensamento mais maligno, amados. Confiando em si próprio, justiça própria, santificação própria. E aí começa a julgar os outros, né? Fulano não devia estar participando. Eu não. Estou nem dizendo que vocês pensaram isso já algum dia da sua vida. Eu não, jamais. Pelo amor de Deus. Voltando no capítulo 6 de 1 Coríntios, sobre o perdão. Capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro irmão, contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveis de julgar, os anjos, os demônios no caso, né? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiveres negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós tendes demandas uns contra os outros, né? Queixa. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. O que Paulo está tratando aqui, amados, é o seguinte: irmãos que em negócio fizeram um contra o outro e um prejudicou o outro. E vai para o tribunal e processa mesmo. Ó, Paulo está dizendo assim, por que vocês estão tendo essa atitude? Não tem na igreja aí pessoas sábias que possam julgar isso, que possam tratar isso? Por que vocês estão levando isso a tribunal? Eu não estou falando de uma questão trabalhista, eu não estou falando de uma questão empregatícia, eu estou falando de questões que podem ser resolvidas dentro da igreja. E nós devemos ser essa comunidade que resolve os problemas, amados, internamente, que trata essas questões internamente. E lógico, aqui teria muitas situações que eu não vou dar conta de uma aula jamais. Nem se a gente começasse a falar, nossa, é um monte de coisa que acontece que é cada situação que a gente fala, meu Deus do céu, como que a gente resolve isso? Só por Deus, né? Então, só para a gente entender, amados, que a disciplina e o discipulado se faz necessário porque a gente precisa resolver as coisas, a gente precisa ensinar, a gente precisa reeducar as pessoas. Isso é o resto da vida. É o resto da vida. Nós precisamos dessa reeducação, desse rediscipulado. E aí a gente vai falar do discipulado, que é o Mateus 28, que eu falei, acabei não lendo, mas eu quero ler agora com vocês. O discipulado é um mandamento, né? A gente vai ter uma matéria específica chamada discipulado. E a gente vai especificar um monte de coisa, mas aqui eu só quero dar uma pincelada. Mateus 28, 19 e 20, a fala de Jesus, inclusive, né? Ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho falado, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e tal, não é isso? E de fazer discípulos de todas as nações. É bem semelhante a Marcos, né? Que diz, Marcos 16 e 15, né? E de pregar a toda criatura e tal. Fazer discípulos de um e de outro.
individualmente e das nações. Mas a questão é, e de fazer discípulos, aprendizes. Esse é o texto. Ensinando-os, batizando-os, né? Olha só, aqui a gente chama de um verbo, na língua grega é chamado de auristo, mas no português é chamado de gerúndio. Aquilo que se vai fazendo, aquilo que é contínuo, né? Ensinando, batizando, é algo que não é estanque, não é uma coisa que se faz uma vez só. Não é uma classe discipulada, você dá uma cartilha, ensina lá 12 passos para não sei o que, ensina isso, aquilo, acabou e está tudo certo, toca a sua vida. É algo que vai se fazendo na vida e o resto da vida. Discipulado nunca acaba. Discipulado é contínuo. E a ordem de Jesus é fazer discípulos. Discípulos dele, no caso, né? Tiago, capítulo 5, verso 20. Eu acho muito interessante esse texto de Tiago, porque Tiago, ele vai completar aquilo que a gente está falando da disciplina, né? No sentido que se tem algum irmão que peca, que erra, que faz alguma coisa que não deve fazer, então nós devemos encaminhar Tiago 5:20, é o último versículo da carta. Tiago 5:20. Achando, pode ler, quem achou, por favor. Saiba que aquele que fizer converter o do erro e do seu caminho, um pecador salvará da morte, uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Isso. Então, olha só, o que Tiago está dizendo é o que a gente deve fazer. Discipular as pessoas. O que é discipular, irmãos? Ensinar. E o problema nosso é que a gente está ensinando adultos. Esse é o desafio maior. É o meu desafio. Uma coisa é ensinar criança, é a pedagogia, né? Outra coisa é a andragogia, que é o que eu faço, que é ensinar adultos, ou tentar ensinar aqueles que já sabem um monte de coisa, que tem um monte de vícios, um monte de coisa na cabeça, um monte de pressupostos, né? Um monte de comportamento, um monte de convicções. Então a gente precisa, eu não estou dizendo que eu ensino tudo, mas nós somos pelo Espírito Santo discipulados todos os dias. E a igreja precisa dar ênfase nisso. Precisa ser prioridade isso. Você discipular, ensinar. Mas ensinar, irmãos, as mesmas coisas o resto da vida. Não é uma coisa nova. Porque a gente é ruim de aprender. E quando a gente aprende, a gente é fácil de desaprender. Não é? Por exemplo, e as coisas não vão no automático. As coisas não vão natural, amados. Nós precisamos nos engajar. Quer ver um negócio? Casamento. Descuida do casamento para você ver. Não, mas isso aqui a gente já aprendeu. Descuida disso. Não, mas a gente fazia isso há uns anos atrás, então por que ele deixou de fazer? Porque descuidou. Não é? Descuida da vida cristã. Não, isso aqui eu já aprendi, o texto bíblico e tal, matéria, está tudo certo. Descuida disso. Não continua o aprendizado para você ver. Se você não esquece, se deixa de fazer. Porque a gente precisa todo o momento ser lembrado pelo Espírito Santo, porque nós somos pessoas corruptas em todos os sentidos da palavra. Por natureza, corruptos nós somos. Ou seja, vai se desfazendo, amados, os valores da nossa cabeça, à medida que a gente vai deixando de ser renovado no entendimento do nosso sentido pelo Espírito Santo por meio da palavra. Né? Por que vocês acham que eu estudo as mesmas coisas durante esses quase 20 anos? Porque eu preciso disso, para mim e para repassar as mesmas coisas. Eu ensino alguma coisa nova? Não, a mesma coisa. 11 para 12 anos que eu estou ensinando as mesmas matérias. Não tem muito diferente, às vezes um outro que vai surgindo e tal, a gente vai, né? Mas os assuntos, a Bíblia é a mesma que eu estudo há quase 20 anos, os assuntos e tal. A gente vai amadurecendo, vou relembrando. Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, olha que coisa interessante que ele vai escrever. Filipenses, capítulo 3. Eu acho muito precioso esse conselho de Paulo, em Filipenses, capítulo 3. Isso, inclusive, se repete até em outra ocasião, por Pedro, né? Mas em Paulo, capítulo 3, verso 1 de Filipenses. 3:1. Resta, irmãos meus, Paulo é interessante, ele começa assim umas falas, né? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E a segurança para vocês. As mesmas coisas, você não me aborreço, não. A gente não deve nunca, irmãos, se cansar e se aborrecer de falar as mesmas coisas.
para o filho, para as pessoas, para o cônjuge, as mesmas coisas. As mesmas coisas. Já disse isso 10 vezes? Disse, mas eu vou dizer a 11ª, não tem nada. Pra você não esquecer. Isso, não, porque esquece mesmo. Quantas vezes eu bravo com o menino, com o Mateus, meu filho, eu já te falei isso 10 vezes. Você não aprendeu? Ele olha para mim assim, se ele pudesse, se tivesse articulação, argumento, a coragem de olhar para mim e falar, pai, o senhor falou, mas eu ainda não aprendi. Vai falando aí, vai falando. Vai falando. Até que eu aprenda, até que eu... Né? Mas não tem essa, porque é um opressor de 1,87 m, olhando para um menino de 1,70 m, mas é uma criança, psicologicamente não tem comparação comigo. Ainda que cresça, ainda que chegue a 1,93 m, psicologicamente vai ser inferior a mim. Sou opressor diante dele. Né? Mas a gente não deve dar dessa forma, só estou dizendo aqui uma realidade. É sério, não é? A questão, mas é igual professores, alunos, eu não posso ser opressor, impor, pressionar e tal. Devo colocar, inclusive, junto com todos. Mas o 2 Pedro vai dizer bem parecido que o Paulo diz aqui, 2 Pedro 1:12, segunda, tá? Não é a primeira carta, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 12, sobre essa importância de falar as mesmas coisas, repetir as mesmas coisas, porque a gente é essa pessoa suscetível ao esquecimento. 1:12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem a saibais e sejais confirmados na presente verdade. Olha só, eu não vou deixar de exortar a respeito de tudo isso, ainda que vocês saibam. Vamos continuar ouvindo, continuar falando, continuar nos ensinando uns aos outros. Então, o discipulado é algo que, se a gente descuida, se a gente não dá prioridade, amados, a igreja ela vai crescendo de uma forma desordenada, doente, vai dar problemas, os problemas não vão ser resolvidos, ninguém nem sabe para que direção vai, ninguém nem sabe de onde vem os problemas. Então, o discipulado é algo necessário na nossa vida particular, pessoal, na comunidade de fé, na criação de filhos, na conjugalidade e na vida espiritual. A disciplina e o discipulado devem ser algo que a gente deve dar muita importância, porque sem isso a gente vai se perder mais cedo ou mais tarde. É fato, não tem como não se perder sem dar ênfase a isso aí. E aí a gente precisa se preocupar, a parábola do Lucas capítulo 15, né, verso 1 ao 7, Lucas 15, verso 1 ao 7, mostra essa importância de nós nos importarmos com todos, sem exceção nenhuma, amados, todos devem ser considerados aqueles que devem ser alcançados pelo discipulado. O novo convertido, eu fico imaginando, antes que a gente leia aí, discorra no comentário, eu fico pensando, por exemplo, esses camaradas aí que se dizem pastores, são pegos em escândalos, políticos, um bocado disso aí, né? Eu vou pegar um que é bem conhecido, que era aquele camarada lá, o chefe da Casa Civil, oh meu Deus, pastor, inclusive, Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. É da Assembleia. Aí, tá vendo só? Eduardo Cunha. Está preso o cidadão? Ah, ele era presidente do Senado. Não, ele era pastor da Assembleia de Deus. Ele era pastor. Para não falar de outros, Garotinho. São evangélicos, irmãos. Não sabia, cara. Oxe, um monte aí. O garotinho até apoiado por um outro, né? Então assim, a gente vê tudo crentalhada, tudo pastor, tudo. Eu fico pensando, será que. Não é justificando nada, tá? Cada um é responsável pelos seus atos. Mas eu fico pensando, será que esses caras tiveram um discipulado bíblico assim bom para moldar o caráter deles? Será que eles tiveram assim um ensinamento quando novo convertido, até que eles se formassem obreiros, políticos e profissionais, etc? Será? E se eles tivessem tido mesmo, será que não seria diferente, né, esse desfecho todo? Então, amados, a gente tem que pensar que muitas vezes a negligência disso é o que vai gerar esses caras. Fato. E um monte de crente que tem por aí. Pessoas que não são ensinadas a ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser um bom profissional, um vizinho, um cunhado bom, um sogro, uma sogra boa. Tem que se ensinar essas coisas. Isso não vem no automático. O Espírito Santo não vai descer assim, uma nuvem poderosa envolver essa pessoa, Shazam,
Dá o Aí, ó. Você pode ver que esses aqui nem sabem mais ou menos, mas ó, denunciaram, hein? Shazam. Raspar. Então, não vai ser algo assim automático do dia para a noite, imediato. É um processo contínuo desde o novo convertido, amados. Novo convertido é aquele que deve ser alvo do discipulado, do ensinamento, sem pressa nenhuma. Sabe uma das coisas que prejudica demais a igreja cristã? É quando é pego uma pessoa já colocada uma responsabilidade na vida dela. Porque era um ex não sei o que, isso acontece muito, né, no nosso país, né? É um ex-artista, um ex-músico, um ex não sei o que, já põe o cara no púlpito, já dá microfone, e já aquele destaque todo. Irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, demorou 14 anos após a sua conversão para ser enviado para missões. 14. Paulo, porque a ideia que a gente tem assim, no caminho de Damasco, aceitou Jesus, aquela coisa toda, né? Já foi lá cegão lá e tal, o outro foi lá, ô irmão Paulo, vim aqui para recobrar a tua vista, e Paulo já saiu pelo mundo todo. Não é essa a ideia que você tem? Sim. A Bíblia, não? Sim ou não? Não é? Que a gente já aprendi. Ah, não, sim, é porque aprendeu, porque foi ensinado aí o discipulado. Mas a maioria que não foi ensinado, que não aprendeu. Foi da noite pro dia. Isso. Pensa, porque a gente lê o texto, inclusive está lá, capítulo 9, verso 22. Aí o verso 23 já fala lá que Paulo não sei o quê, mas ali tem um espaço, amados. Entre um versículo e outro tem um espaço de anos. E quando a gente vai juntando os outros versículos, em Gálatas inclusive, que ele fala, olha, depois de 3 anos voltei para Jerusalém, fui lá para Tarso, depois de Gálatas capítulo 2, verso 1, depois de 14 anos fui e tal. A primeira viagem ele sai com 10, né? Eles vão até Pedro, né? E Pedro não reconhece o ministério, mais ou menos isso? Ou não? Ele fica com Bernabé lá aprendendo, uns 10 anos, não é isso? É assim, ó, ele aceitou a Cristo lá, no caminho de Damasco. Isso. O que acontece? Ele ficou 10 anos lá na sua cidade, em Tarso da Cilícia, na Arábia, lá estudando as Escrituras, agora na perspectiva de que Cristo era o Messias. Então 10 anos lá. Ele sobe a Jerusalém, vai ter com os apóstolos, onde Barnabé leva, ele fica 1 ano lá. E lá em Gálatas ele diz que ficou mais 3 anos, então somando, dão 14 anos, até que foi enviado pela igreja para missões, a primeira viagem missionária dele. Né? Então, 14 anos. Paulo, o apóstolo, cara que manjava as escrituras sagradas. 10 anos. Uma pessoa preparada assim, mas precisou ser discipulado. E teve um discipulador que foi o Barnabé. Paulo, por que a gente pega as pessoas assim e acha que só porque tem chamado de Deus, tem chamado de Deus, não é isso que a gente está discutindo. São pessoas que podem ter capacidade, como Paulo tinha, sim, mas precisam ser maturadas, amadurecidas, um caráter cristão. Isso não vem do dia para a noite, isso não é dom, amados. Isso não é dom. Aprendizado é um negócio que precisa, é como, de fato, qualquer fruto que para nascer precisa de um tempo. Cada um tem um tempo, a gente nem está falando de que tempo é, 10 anos, 14 anos, ninguém sabe. Agora, haverá um tempo necessário para que a pessoa ela seja amadurecida. É por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, olha, o pastor não pode ser novo convertido, um obreiro não pode ser novo convertido, um líder não pode ser novo convertido, ele não é maduro, não foi experimentado ainda, né? É igual você pega um jovenzinho começando o casamento para dar palestra para casais, ainda que ele entenda da Bíblia, ainda que ele estude a Bíblia. Mas, amados, haverá maturidade vivencial para isso? Haverá situações que ele enfrentou na pele, que ele sabe resolver, não é só na questão da teoria, mas na prática, porque nem sempre uma coisa tão perfeitinha assim que a teoria a gente já consegue aplicar, né? Seria bom. E a teoria eu sei um bocado de coisa, mas na prática, nossa! Que dificuldade que eu tenho, amados, vocês não têm noção, viu? Na teoria eu sei um bocado de coisinha, eu tenho resposta para um monte de coisa, mas a prática, eu falo, Jesus... Aí o conselheiro cristão, ou seja, aquele que lida com aconselhamento, ele vai falando, meu Deus, eu sei o texto bíblico, mas para ajudar esse casal aqui, nossa, não está dando conta do texto bíblico. Só precisa me dar uma estratégia, eu preciso ser mais sensível, preciso pensar 2 vezes e ter uma resposta pronta para as angústias, as dificuldades das outras pessoas. Discipulado, irmãos, é algo que custa, e muito. Custa a nossa dedicação, a nossa vida, nosso engajamento. Eu me lembro de um cidadão, um rapaz,
é interessante isso, mas como é tão raro ter pessoas que discipulem as outras pessoas. É tão raro a gente ver na igreja gente que de fato se preocupe com a outra e esteja disposto a caminhar, porque isso exige tempo, energia, paciência demais. Nossa, para ensinar muita paciência, muita, pouca não. Né? A gente ensina 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, até que aprenda, com toda a paciência do mundo. Com toda... Eu acho que é mais ter a paciência de ensinar. Então. Que dá trabalho. Muito. Muito. Bastante. Resultado demora muito quando vem. E quando não vem, a gente continua fazendo a mesma coisa. Batendo na mesma tecla. Nunca deixa de mão. Nunca larga de lado. Vai ali. Ajuda aí. Continua pregando, continua ensinando, continua orientando. O resultado não vem. Parece que as coisas até pioram. A gente continua. É convicção, é fé. Não é resultado. Não é reciprocidade. Não é aquilo que retorna. E aí, um camarada, ele contou isso pra mim, né? Falou, André, eu tava angustiado, problema aqui em casa e tal, desanimado de Jesus, da igreja e tudo mais. E eu fui num campo de futebol aqui perto de casa, lá, peguei meu baseado, fui lá, peguei o isqueiro, agachei lá de manhã cedo assim, fui acender o baseado e o isqueiro não funcionava. Ele brincou, ele falou, e era bique novo, não funcionava e tal. Aí caiu o meu celular, acho que o isqueiro caiu, o baseado, e ele foi abaixar, caiu o celular. Quando caiu o celular, tocou o WhatsApp. Quem que aparece? Eu, no WhatsApp. Sério, eu assim, no WhatsApp. E ele angustiado, ele olhou assim, ele escutou uma voz. Chama o André que ele vai te ajudar. Irmão, eu não liguei. Eu tenho convicção disso. Não liguei para esse cidadão. E aí, ele falou, Sr. André, estou precisando que você me ajude. Claro, acompanhei ele. Irmãos, meses. Falava, chamava a esposa, ele orava, falava a mesma coisa. E ligava para mim, você precisa vir aqui e tal, é urgente. Eu ia lá e tal, várias vezes. E eu falava a mesma coisa. Eu falei, meu irmão, se você me chamar aqui, eu não vou ter novidade nenhuma, eu vou falar a mesma coisa para você. É isso aqui, tal, e não sei o que tem. E foi meses. Eu falei, rapaz, o discipulado, amados, é a doação da nossa vida para o outro. O mesmo assunto. É o desejo que a gente tem que ter no coração de fazer com que o outro se encaminhe, que resolva aquela vida, aquela situação da vida dele que está complicada. E eu pergunto, quem é que está disposto a fazer isso? É difícil. Mas é mandamento bíblico que a gente cuide uns dos outros, edifique uns dos outros, ensine uns dos outros, exorte uns dos outros, console uns dos outros, edifique uns dos outros. Não é isso que a Bíblia diz? Então é por isso que a gente percebe muitas igrejas que não são bíblicas, não são saudáveis, não experimentam a bênção de Deus, a comunhão de Deus, né? A glória de Deus, a graça de Deus. É por isso que a gente não vê igrejas, muitas vezes, crescendo como crescia Atos dos Apóstolos, porque a Bíblia diz que lá todos tinham tudo em comum, e tudo que tinha não era propriamente seu. E as pessoas de fora viam e caía na graça do povo, da forma que aquelas pessoas elas viviam, cuidando umas das outras, orando umas pelas outras, no partir do pão, nas orações, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, perseveravam nisso. É o que diz o texto. Então, disciplina e discipulado estão ligados. E discipulado, irmãos, se uma igreja não tem, pode ter certeza, essa igreja vai ter grandes problemas. Que não é o problema ter problema. O problema é ter problema e não resolver os problemas. E o problema não é que a igreja primitiva não tinha problema. E eles tinham problemas às vezes maiores do que os nossos, que também nós temos. O problema é que talvez a gente tenha os problemas que ele tem, mas não tenha a virtude que eles tinham. Entendeu? Para com os problemas, pelo amor de Deus. Vocês entenderam? Está começando a gerar um novo problema para nós. É inevitável que num ajuntamento, irmãos, passou de uma pessoa dar problema. Com a esposa dá bastante. É verdade. Passou de uma. Tem gente que é tão problemática que se ela morar sozinha, ela deixa um bilhete e foge de casa. É muito problema. Passou de. É sério, amados, dá um problema enorme. A convivência, né? Então, olha só, isso é muito real. É impossível que a gente não vai ter problema. É impossível, isso não existe.
A questão e a maturidade é como que a gente vai lidar com esses problemas, como que a gente vai resolver isso, não é? É possível que em dezembro eu esteja aqui, né, Ricardo? Falando aí para os casais, é possível. E o que eu não sei, por isso que eu disse que é possível. O que eu pretendo falar é sobre conflitos, amados. Conflito, não existe nenhum casal que não tenha conflito. Não existe, isso é impossível. Quem não casou tem a convicção que é impossível não ter conflito. É impossível. Um dia o palestrante lá, falando sobre os casais, chamou o pessoal para orar os casais. Veio uma irmã à parte, até não estava com o esposo, ela disse, meu esposo não veio porque estava trabalhando, não pôde, mas eu vim aqui, né? Embora era para os casais, estava sozinho, né? Tá bom. Mas ela falou assim, mas eu não quero nem oração por causa das discussões e brigas, que a gente não tem isso. Nós temos 30 anos de casado e a gente nunca teve uma discussão. Aí o pastor disse, irmão, então fica aqui à parte, nós vamos orar por você, para Deus curar você da amnésia. Que é isso, mano? Não existe isso aí. Não existe, velho. Tem casais que Discute menos, né? Mas tem, mano. Mas tem diferença, não tem jeito. A questão é, problemas todos nós teremos, conflitos todos nós teremos. A maturidade é como se lida com isso. Como que se resolve isso? Isso é a maturidade. É tratar as coisas, é o ensino. Amados, todas as igrejas, elas inevitavelmente têm os seus problemas, suas dificuldades, seus pecados. O que vai fazer a diferença é se essa igreja, ela experimenta a ação do Espírito Santo na sua vida, é quando essas coisas são colocadas diante de Deus, são colocadas na mesa, quando não se faz vistas grossas, quando não se encobre pecados, quando não se privilegia um em detrimento do outro, quando não se trata todo mundo igual, aí é o grande problema. 2 pesos e 2 medidas. Para fulano a gente trata de uma forma, ciclano de outra, de uma forma injusta, eu estou dizendo, né? Então a gente precisa pensar nessa questão de igreja. Uma igreja, ela precisa ter disciplina e ter discipulado. E o que é disciplina? Aquilo que a gente tratou. A pessoa que quando erra, ela é encaminhada ou reencaminhada o ponto onde ela caiu. A gente volta lá. Vamos entender o porquê que ela caiu nisso aqui? Talvez não foi a negligência da própria igreja que não cuidou dessa pessoa, que não deu instrução dessa pessoa, que não percebeu que essa pessoa estava num caminho perigoso e não alertou e não chegou junto, não é? Será que não foi a negligência minha e eu poderia ter evitado isso? E nós trabalhamos muito de uma forma reativa e poucas vezes preventiva. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas vezes, vamos fazer aqui um trabalho de casais, por exemplo, porque o negócio está feio. O pau está quebrando aqui, divórcio até umas horas. Ué, e por que só quando o leite derrama que a gente quer fazer alguma coisa? A gente quer reagir. Por que a gente não previne isso? Por que a gente não age de uma forma preventiva? Por que inclusive, a gente não começa a dar instrução pré-nupcial? Antes dos meninos casarem, chama lá, vai instruindo. O casamento é assim, assado, vocês vão enfrentar isso, assado. A gente chama de aconselhamento pré-nupcial. Mas depois que casou, 1 ano, 2 anos, que o pau já está quebrando, está tudo errado, quase separando, não vem aqui que a gente vai tentar, mas por que não evitou? Por que não dão instrução? Por que a gente sempre, depois que o negócio aconteceu, que a gente vai lá tentar remediar? Não é melhor prevenir do que remediar, que diz o ditado? Né? Por que a gente não trabalha em criação de filhos? Não, mas tem um monte de gente que não tem nem filho, e daí vai ter, em nome de Jesus. Se é estéril, a gente ora para que Deus abra a madre e tenha filhos, em nome de Jesus. Mas por que a gente não... Não, mas a gente vai falar o que sobre adolescência, se o menino tem 3 anos, mas instrui os pais, porque vai chegar esse tempo. Instrui eles antes. Vamos antecipar as coisas, amados. Vamos ensinar. Antes que venha o problema, a gente tem que evitar essas coisas, a instrução antecipada. Isso também vai do desejo da pessoa também, né? De qual pessoa? Por exemplo. Das pessoas? Sim, exato, exato. Isso vai O que eu estou colocando aqui é um papel da liderança. Né? O papel da liderança. A gente precisa oferecer essas coisas. Se as pessoas querem, é outra história. Se elas participarão, é outra história. O nosso papel como igreja, liderança, crentes mais maduros, é a gente ir até essas pessoas e mostrá-las, oferecer a oportunidade, a condição, os recursos, alertar. Agora, se elas vão corresponder ou não... No caso, o senhor está falando de instituir, né? Que é uma coisa que não é frequente nas igrejas. Né? Exato. Não é pauta. Não é pauta. Da igreja, né? Não é na agenda da igreja. A agenda que eu digo é aquilo que é o cotidiano, irmãos.
não é um caso esporádico, não é um retiro que se faz para os casais lá no final do ano, lá no carnaval, e não se faz nada o ano todo. Não é isso, eu estou falando de um cotidiano, uma vivência da igreja, uma vida da igreja. Funciona só paliativo, não tem cura, né? Não tem, é uma coisa para desencargo de consciência que a gente chama. Para não falar que eu não Ah, fiz. nós fizemos. Não, aqui a gente tem não sei o que e tal, uma vez no ano, eu acho que se resolve. É forte. Tem que ser pauta da igreja, mano. A gente tem culto de ceia, a gente tem culto de oração, a gente tem culto de ensino. Por que não tem culto para a família, para a criação de filhos, para a conjugalidade? Por que a gente não tem isso como agenda, como oficial? Mas isso também não pode acontecer nas famílias, não tem que ceder para poder, no caso, se dar bem, entende? Não acontece esse fato. Ah, sim. Não, mas não é nem nesse âmbito que eu Às estou... vezes um não quer ceder, o outro também não quer. Sim, não, mas eu não estou nem entrando nessas questões, irmão Valdemar, porque isso já é outra questão. Estou dizendo aqui no âmbito mais geral, no sentido da igreja ter essas ferramentas, oferecer tudo isso e ser, na verdade, atividades da igreja. É nesse ponto que eu estou tentando colocar, atividades da igreja. Nós precisamos dar ênfase a isso, amados. Nós fazemos muitas festas, muitas coisas fúteis, muitas coisas que não tem proveito nenhum, que não tem resultado nenhum efetivo na vida das pessoas, porque a nossa agenda é muito de superficialidade, a gente faz uma coisa aqui, outra ali, não dá ênfase, é algo que eu estou dizendo assim, chegou um novo convertido, aceitou Cristo, vamos pegar essa pessoa e vamos ensinar o que é o Evangelho, as doutrinas do Evangelho, o que é ser um discípulo, o que é negar a si mesmo, né? Vai casar esses meninos? Então vamos ensinar aqui o que é casamento. Casaram, vão ter filhos, vão ter filho mesmo? Então olha, criação de filho assim assado, né? Como que, você é um profissional e tal, como que é ser um profissional na sua área e ser discípulo de Cristo? Eu sou um PM, amado. Tá bom, você é um PM, o que a Bíblia diz do PM? O que a Bíblia diz do PM? Diz, olha, não maltrate ninguém, se contente com o salário de vocês, não sejam corruptos, está lá escrito. A Bíblia ensina como a gente deve viver nessa vida, enquanto a eternidade não chega. É que a gente trabalha só para a eternidade, aqui vive de qualquer forma. É verdade. Não é não? Concordo. Qual é as nossas conversas, irmão? É anjo, poder de Deus, é o céu, é não sei o que, Deus vai dar vitória, abrir o mar, envergonhar os inimigos, não sei o que. É as nossas conversas. Ou não? Não?